Só o departamento jurídico não me permite dizer o que tinha que fazer com essa gente, mas não é pra ficar neutro, não, tá? Caras que nem o Monark, que nem esse moleque aí, acho que a gente tinha que ter outro tipo de atitude, saca? Eu acho que é isso. É um subproduto de um ser humano. Entendeu? É algo que hoje faz peso na Terra, entendeu? Faz peso pra humanidade. E pior, atrai outros seres humanos pro buraco que você se meteu. É uma criatura perigosa, que sequer devia estar caminhando por aí, beleza? Galera, então hoje vamos reagir a esse canal, que o pessoal tá aqui me indicando, nunca vi na vida, né? Como diria minha avó, nunca vi nem mais gordo nem mais magro, tá aqui. O título do vídeo é Precisamos Falar sobre o Monark. Talvez seja importante utilizar o Monark como exemplo de alguma coisa, não sei. Nome do canal? Canal Tragicômico. Já me deram aqui uma brifada no chat. O chat já me deu uma brifada aqui, dizendo, olha, é reaça. Não conheço o canal, mais de 1 milhão de inscritos, não conheço. Então, posso presumir que se a reaça vai falar do Monark, vai falar pelos cotovelos. Vamos olhar, né? Vamos olhar. O chat tá aqui me dizendo que é um cosplay de Nando Morotaku. What? Pelos meus filhinhos. Eu vou tomar gimo. Pelos meus filhinhos, né? Subiu um budum de gimo quente fermentado 12 anos no barril de carvalho. Mas é isso, tá? Preparem o seu gimo, que nós vamos reagir a esse cara aqui que eu não conheço, canal Tragicômico. Vamos lá. O que ela fez aqui é uma falácia de envenenamento do poço, ou seja, ela tentou me descredibilizar antes mesmo de ter dado play na porra do vídeo e ter ouvido os meus argumentos. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner Tomazoni e você tá no canal Tragicômico. Bora pro vídeo de hoje. Nossa, o Rumble acabou de cair, mano. Sério, caiu a página do Rumble, só quem tá na live tá conseguindo ver, quem não tá na live não consegue acessar mais. Rapaz, Tem 1990 pessoas na live e a galera tá falando pra não atualizar, porque quem atualizar vai cair aí, porque não tá dando pra carregar mais a página. caraca. Momento épico, né? Do Rumble do Monark indo de base, né? Clássico, satisfatório. Eu não tenho pena, não. E não acho que isso vai se voltar pra cima da gente, não. Quanto mais essa galera for perseguida, melhor mesmo. Quanto mais a galera for perseguida, melhor mesmo. Tô sendo punido pelo órgão supremo do país e perdendo a minha fonte de renda. Não, eu acho que assim, antes de ter democracia, você tem que ter liberdade de expressão, né? Porque liberdade de expressão precede democracia. Se você não tem a possibilidade de falar o que você pensa pra convencer outras pessoas do que você pensa, não tem, não é legítimo. Isso, então vamos começar agora todo mundo a estimular todo tipo de barbaridade, entendeu? Vamos produzir coisa que nem a caos e por aí vai, porque cada um pode falar o que quiser, entendeu? Cada um pode criar a seita maluca que quiser, depois a galera se junta numa fazenda, todo mundo toma uma pílula porque acreditou num imbecil qualquer, quer dizer, tudo liberdade de expressão. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Tá ligado? Uma coisa que essa galera não entende é o seguinte, ó. Se é perigoso demais, tá? Para determinadas pessoas, para determinados grupos, não é liberdade de expressão. Por exemplo, não é liberdade de expressão quando você imputa um crime a alguém. Você tem que provar. Não é liberdade de expressão quando você faz apologia a partido nazi, que nem o Monark fez. Porque a gente sabe já onde é que isso vai parar. Então, existem algumas limitações na liberdade de expressão que são produto justamente da gente viver em sociedade. Isso é elementar, eu não preciso ficar falando disso, né? Vamos só ver o nível de absurdo que esses caras vão falar aqui pra gente. Agora, criticar em abstrato violência, sim, gente, eu defendo violência. Fica aí informado que numa revolução tem violência. Criticar repressão em abstrato, não, eu também defendo repressão. Acho que é contra a revolução. Então, Marx reclama de falta de violência, viu? Quando as mudanças comunitárias, assim, a revolução tem repressão, essas coisas. Bora lá, vamos continuar aqui. Então tá, esse aí então é aquele rapaz ali, tá? Esse aí, forjado na guerra. Tá acontecendo com todo mundo, né? Todo mundo é E é o que você vítima disse, cada vez a gente vai normalizando mais, né? Mano, essa perseguição em cima do Monark já ultrapassou completamente todos os níveis aceitáveis. Perseguição em cima do Monark, cara. Olha só, temos uma perseguição em cima do Monark. Cara, eu vou levar no deboche, cara. Não tem outro jeito de levar. Perseguição em cima do Monark. Cara, contrário, tá? Vamos parar, ao contrário. O Monark tá falando esse tipo de coisas reiteradas vezes, tá? Há anos. Ele cresceu explorando o algoritmo falando essas coisas. O cara não pode chegar lá e dizer assim, olha, o Lula roubou a eleição. As urnas estão
hackeada, já tá tudo comprado, porque isso tem consequências concretas na vida real. Só o departamento jurídico não me permite dizer o que tinha que fazer com essa gente, mas não é pra ficar neutro não, tá? Caras que nem o Monark, que nem esse moleque aí, acho que a gente tinha que ter outro tipo de atitude, saca? Eu acho que é isso. Porque depois um bando de maluco vai pra frente de um quartel, sentar a praça, pedir golpe militar, né? Generais começam a cogitar essa merda, juntam uma turba alucinada pra invadir a esplanada e quebrar tudo, que nem fizeram no Rio de Janeiro. Isso são coisas concretas, que são produto desse tipo de crime. As imagens sugerem que Gonçalves Dias não atuou para deter os manifestantes. As cenas mostram ainda que membros do GSI responsáveis pela segurança e equipamentos públicos acompanharam a destruição de itens históricos e até um capitão do exército que integrava a segurança institucional estava sendo conivente com os invasores, oferecendo água a um deles. Isso é tipificado, inclusive na Constituição. Você não pode fomentar golpe militar, golpe de Estado. Isso é uma das coisas que o Monark estava fazendo. O que nós comunistas defendemos é sim uma ditadura do proletariado. Saca? Aí pra vir um rapaz desses aí que, sabe, eu fico com pena, na verdade. Fico com pena, porque esse rapaz certo tem pai, tem mãe, tem que olhar pra isso e dizer, meu Deus do céu, olha só o que a gente criou. É isso, entendeu? Aí eu tenho pena. Só que eles agora, como eles querem uma revolução de podcast, eles conseguiram suprimir isso do discurso. Mas é sério! Eles conseguiram suprimir revolução isso. de podcast, revolução de subscribe na Twitch. Sim. Essas porra que fica... Ah, eu tô ganhando sub aqui, porra, caralho, puta revolução, aí todo mundo sentado. E os caras que são sérios mesmo. Tem uns caras que são realmente sérios. Que realmente são brabos. O cara de filosofia vermelha é um cara que entende do assunto. Os caras da Boitempo são os caras que entendem do assunto. E aquele Humberto Matos, entende? Humberto Matos tem um vídeo contra o Humberto Matos chamado Humberto Matos é uma farsa. Que tá lá no nosso canal. Sai da Matrix é uma farsa. Tá lá no nosso canal, colocando ipsis literis, porque ele não sabe nada de ética. Eu mostrei que ele é um ignorante em ética e que ele foi dar uma de gostosão e se fudeu. Há muito tempo. Ai, mas ele fala muita... Tipo, mano, pelo amor de... Cara, tem muitos comunistas aí falando muito mais do que o Monark falou. Tipo, e pior, assim, defendendo mesmo. Que o Monark tava simplesmente falando que ele achava que uma coisa absurda, insana, que todo mundo sabe que é muito errado, não deveria ser ilegal, né? Por mais que todo mundo também saiba que, assim como não é legal nos Estados Unidos, não tem força e expressividade nenhuma, aqui no Brasil seria a mesma coisa. Agora, os comunistas estão lá falando Não sei, cara, talvez você não conheça Santa Catarina, tá? Sei lá, talvez, né? Não precisa ir longe, aqui, Maquiné, aqui perto da minha casa. Pegaram um moleque, tá? Cheio de literatura, ele e o pai, tá? Parece que não tá acontecendo cada vez mais nas escolas. Isso aqui, não é? Parece que não tá acontecendo isso. Saca? O discurso do Monark não ajuda a produzir isso. Ajuda. A gente tem que começar a tratar as coisas. Tem comunista nenhum estimulando esse tipo de coisa. Agora, criticar em abstrato violência, sim, gente, eu defendo violência. Ficar informado que numa revolução tem violência. Criticar repressão em abstrato, não, eu também defendo a repressão. Acho que a contra-revolução... O que a gente defende é a emancipação do proletariado. É a Revolução Brasileira. E quando a gente vai falar das coisas que nos acusam, a gente simplesmente explica os processos históricos, que são os exemplos concretos daquilo que a gente vislumbra. Entre nós a gente discute. Quando a gente fala das experiências socialistas, eu estou falando com os camaradas, eu sou super crítico. Sentar, vamos conversar, o que deu errado, tá? Agora, quando eu estou falando com um liberal, eu defendo qualquer coisa. É mais ou menos assim, ó. A China é socialista ou não é socialista? A gente pode sentar e fazer uma discussão séria, bacana, porque tem muita coisa que dá pra gente ver. Agora, se eu estou falando com um liberal que vem aqui e diz, porque a China atingiu sucesso por causa do liberalismo, porque abriu o seu mercado, aí eu digo, não quer saber, a China é socialista, sim, porque tem poder popular, sem fazer nenhum tipo de romantização. Mas a gente tem que entender, o Jones sabe muito bem disso e a galera que acompanha aqui sabe. A nossa guerra também é retórica, gente. Sim. A gente também tem que travar esse debate, porque o nosso debate é fundamentalmente uma guerra contra a propaganda, que é uma outra coisa que nós também vamos falar aqui se der tempo. A gente tem mais de 300... Porque a galera que acusa os revolucionários de serem violentos esquecem que eles defendem o capitalismo implantado a partir das revoluções burguesas que não foram feitas com rosas, tá, galera? Agora, criticar em abstrato violência, sim, gente, eu defendo violência. Ficar informado que numa revolução tem violência. Criticar repressão em abstrato, não, eu também defendo a repressão. Acho que a contra-revolução... Parece que a galera esquece que fim teve Luís XVI na França Revolucionária. Não me pareceu nem um pouco fofo o que aconteceu. Então o que a gente está falando não é algo que estimula violência, não é algo que estimula nenhuma pessoa a entrar numa escola e fazer uma barbaridade. Eu não tenho pena, não. Eu não acho que isso vai se voltar pra cima da gente, não. Quanto mais essa galera for perseguida, melhor, né?
quanto mais a galera for perseguida, melhor mesmo. Então Marx reclama de falta de violência, viu? Uma das mudanças comunitárias. Então, assim, a revolução tem repressão, essas coisas. A gente não está estimulando golpe de Estado, porque uma coisa é um processo revolucionário. Por quê? Porque um processo revolucionário não é a troca de um grupo do poder por outro grupo no poder. É a troca de uma classe social no poder por outra classe social. Ou seja, se a gente está falando em revolução proletária, a gente está falando em algo extremamente legítimo. O que nós comunistas defendemos é sim uma ditadura do proletariado. Legítimo, porque a nação é constituída de seu povo. E o seu povo é sua classe trabalhadora. A classe trabalhadora insurgente revolucionária, ela tem legitimidade política para reivindicar a revolução. É um processo de libertação. Então a gente vai tomar o Estado, né, vamos instituir uma ditadura do proletariado, absolutamente oposto daquilo defendido pelo monarca, daquilo defendido pelo partido que o monarca disse que deveria existir. Aliás, o partido da ideologia que o monarca diz que deveria existir é justamente o objeto de luta dos comunistas. Os comunistas são antifascistas em natureza, da mesma forma que os fachos são anticomunistas, porque sabem que o verdadeiro inimigo não são os liberais. O liberal, quando se assusta, coloca o facho. Quando o bicho pega, quem é que de fato enfrenta os fachos? São os comunistas. Por isso que eles são sempre anticomunistas, porque sabem quem são os seus algozes. Tá bom? O romance secreto entre Margherita e Mussolini começou, o que está documentado em cartas que ela escreveu para o pai do fascismo. Mussolini também escreveu para Margherita, e em uma dessas cartas ele diz: "O meu pai não me deixou bens, mas eu herdei dele um tesouro, a ideia socialista. Juro manter-me fiel a ela e segui-la até o final dos meus dias." Sim, Mussolini escreveu isso em uma carta para Margherita. Eu acho que mais extrema-direita que isso, impossível, né? Claro, nas organizações, como eu falei há pouco tempo atrás aqui na live, eles fazem discurso inflamado falando que o proletário tem que acordar todo dia querendo arrancar o patrão e que eles trabalham pra isso. Uma das tarefas fundamentais de vestibular no roda de praça, tem que acordar todo dia, querendo, tem que acordar todo dia, querendo pegar seus... Perfeito, camarada Jones, é isso. Tem que acordar com esse pensamento. Ódio de classe. Ministro do STF, se puxar pelo sabe, pegar pelo cabelo, vai bater no ministro do STF, cada um pra tentar com o ministro da deputado, pra dentro do Congresso, tem que xingar, tem que enterrar, tem que cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira quando seja representante. Uma revolução tem violência. Porra, o tal do Jabor lá, que é um intelectual comunista muito, sabe, tipo, bem conceituado pelos esquerdistas. Tudo isso. O Elias é um camarada nosso, a gente conhece o trabalho dele há tempo, mas essa fama toda do Elias é por causa da surra que ele deu na Renata Barreto. Vejam como às vezes você pode aproveitar bem uma oportunidade. E eu acho lindo que ele fez isso e que agora todo liberal fale isso do Elias. Parabéns, camarada Elias. Cuba tem esses problemas que você relata, mas não tem porque esses países têm fome. Cuba não tem fome. Moradores sofrem com a decadência dos serviços públicos, de água, luz e também a falta de itens básicos, como alimentos e remédios. Foi lá no Vilela, ele falou que pela revolução, eu não vou saber exatamente o que ele disse, as palavras certas, mas a ideia, se eu não me engano, era algo como que, pô, em nome da revolução tudo bem. Cara, você vai fazer o quê? Você é um Estado revolucionário. Se você começa a permitir com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aqui vai pro buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não matar a galera, vai aplicar lei, maluco. Assim, é aplicar lei. Pena de morte? É pena de morte. Então vem cá, não tem pena de morte no capitalismo, não tem? Tem pena de morte no capitalismo? Os Estados Unidos ficam enjaulando as pessoas na fronteira com o México, inclusive crianças. Tem uma prisão em Cuba pra violar direitos humanos e tudo sussa. Saca? Tudo sussa. Regime de apartheid que rola entre Israel e a Palestina, toda aquela brutalidade lá, tranquilaço. Agora, quando se fala em evitar contaminação antirrevolucionária nos processos revolucionários aplicando a lei, aí não pode. Sim, mas eu tô dando um exemplo. Lá você tá falando que justifica um cara que é contra o governo ser morto porque ele tá aqui. Se um cara é contra o governo aqui, ele pode ser morto? Se ele vai tentar fazer aqui é herói, pô. Tem que ser herói. Ah, então... Aqui é herói, porque ele é contra o governo reacionário. Eu não acho bonitinho esse tipo de processo. O que eu tô querendo dizer é que a gente não tem que fazer juízo de valor. Quem tá fazendo juízo de valor? Saca? A galera achou feio o Jones falando que é pra esfolar o patrão. O patrão nos esfola todo dia. Todos os dias. Nos rouba todos os dias. Eu não tô só falando da mais-valia, não. Isso é lógico, mas não é só isso, não. Ele não paga FGTS. Ele não paga hora extra. Eu mesmo trabalhei já em lugar onde eles me mandavam bater um cartão pra continuar trabalhando. Já foi várias vezes documentado casos do camarada ficar doente e o patrão botar pra rua. O patrão nos odeia. Aí ele acha feio quando a gente odeia de volta. É só isso.
Né? Só que aí que tá, a gente não usa a palavra extrema porque parece que aí a gente é extremado, e não necessariamente. Eu, por exemplo, sou um cara totalmente da paz. Entendi. Então esse é um ponto. A gente vê a exploração como uma necessidade do capitalismo. Então, por mais que o patrão seja bom pro funcionário, tá? Se ele entregar pro funcionário todo o valor que o funcionário produziu, ele quebra. Ele não tem lucro. A galera achou feio o Jones falando que é pra esfolar o patrão. Por mais que o patrão seja bom pro funcionário, tá? Se ele entregar pro funcionário todo o valor que o funcionário produziu, ele quebra. A favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre pobre, no pena de morte. E pobre não morreu também? No socialismo? Não. Pelo contrário, vem comigo. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Ah, sei lá, cara. Elias. As mortes durante a Revolução, elas eram justificáveis, né? As mortes... Mas o que era pra fazer então? O que era pra fazer então? O que aconteceria com um espião soviético encontrado nos Estados Unidos? Maria Butina, de 30 anos, fechou um acordo com procuradores e se declarou culpada da acusação de conspiração. Ela já cumpriu metade da pena, de 1 ano e meio de prisão, e ganhará liberdade em 9 meses, quando será deportada para a Rússia. No julgamento, a ex-estudante de pós-graduação se disse envergonhada e admitiu que agiu a mando de autoridades russas. Nos Estados Unidos, estrangeiros podem fazer lobby a favor de outros países, desde que estejam devidamente registrados, o que Butina nunca fez. Com a ajuda do ex-namorado, um assessor do Partido Republicano, ela se infiltrou na poderosa Associação Nacional do Rifle e participou de diversos jantares e eventos com políticos próximos a Donald Trump. Os contatos foram feitos antes e durante as eleições presidenciais de 2016, com o objetivo de influenciar as políticas de Washington em relação a Moscou. Saca? É um falso moralismo, gente. Um falso moralismo. O mundo é assim. O que queria? O que você queria fazer? O capitalismo foi implantado como? A classe burguesa chegou lá pra nobreza e alguém, gente, assim, ó, nós tivemos uma conversinha aqui e nós decidimos que agora é a nossa vez. Dá pra vocês sair? Foi assim que o capitalismo começou? Foi isso? E a divisão das potências mundiais? Os caras chegaram na Ásia, na África, na América e disseram, gente, dá pra gente vir explorar aqui vocês aqui? A gente vai condicionar vocês a uma subsistência e tá bom, mas nós vamos ficar ricos. O que vocês acham? Né? O que a Inglaterra fez na Índia? Maior produtora de grãos daquela região do planeta, que entregava toda a sua produção para alimentar os britânicos, enquanto que milhões morriam de fome. Né? Uma fome planejada que parece que ninguém lembra. Né? Ninguém lembra do que aconteceu na Índia. Né? O que aconteceu no Congo belga? Né? Onde pessoas eram literalmente tratadas como animais. Tudo isso para financiar o desenvolvimento do capitalismo. O que foi o genocídio indígena da grande marcha para o oeste na formatação dos Estados Unidos? O que foi isso? E não é uma coisa do passado, é uma coisa presente. O que é a guerra da... Tá lá o Ocidente inteiro fazendo de conta que não tem batalhão Azov, que não tem base, fazendo de conta, não, porque é contra um inimigo maior, repetindo o filme da política de apaziguamento pré-Segunda Guerra Mundial. Não, o Hitler tá se armando porque ele vai invadir a União Soviética, então deixa. Não é isso? O próprio Estados Unidos tinha simpatia pelo regime nazi. Aí pode, aí não tem problema nenhum. Sabe que assim, então por isso que eu digo assim, são uns moleques que assim, preguiçosos, não é nem preguiça, são mimados. Sabe o que é mimado? Mimado em que sentido assim? Papai e mamãe nunca deram responsabilidade pra criaturinha, saca? Então assim, fugiu da escola, porque era mais legal jogar videogame. E o pai e a mãe não conseguem dizer, não, cara, tem a hora do videogame, tem a hora da escola. Se você não for pra escola, não vai ter o videogame. Saca? Sei lá, coisa simples. Não, aí surge umas criaturas que nem essa, né? Que eu disse antes que eu tô com pena. Tenho pena dos pais, né? Que às vezes por fraqueza, às vezes por inexperiência, enfim, pode ser por 1 milhão de coisas, acabam criando criaturas que nem essa. Porque aí, não enxergam um monte de privilégio que tem, são criados, que nem diria minha avó, com o rei na barriga, não entende fuça nenhuma da realidade, e vive de dar pitaco. E às vezes a internet empodera essas criaturas, porque a lógica dos algoritmos é uma lógica que estimula esse tipo de pensamento reacionário, porque esse tipo de pensamento reacionário não causa ameaça nenhuma ao sistema. Nenhuma. Né? Por causa do capitalismo, do imperialismo americano, não. Mas se forem as mortes que acontecem durante a Revolução, aí dá pra passar um paninho. Por que esse cara não é proibido de falar em tudo quanto é lugar? Ele tá basicamente passando pano pra pessoas com diferenças ideológicas. Não, cara, não é isso que ele tá dando... Primeiro, tá falando de história, tá falando de ciência política. É diferente
do monarca mentindo que as urnas estavam fraudadas. Porque isso teve consequências, por exemplo, tá? No que aconteceu no dia 8, um quase atentado à bomba em Brasília, no ataque em Brasília que teve ainda em dezembro, nos acampamentos na frente dos quartéis, nas discussões envolvendo a ameaça de golpe militar. Entende que aquilo que o monarca fala tem implicação direta nisso? Um professor explicando ciência política e história, não. É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Uma revolucionário tá opositor em nome da revolução é ok. Isso é muito pior do que o monarca falou. Muito pior. Porque esse cara... Pior por quê? Porque você quer, seu leite com pera. Vai pedir um Nescau pra tua mãe, rapaz. Fala do que tu não sabe. Vai comentar do joguinho que tu entende. Entendeu? Fala do joguinho que tu entende. É isso, entendeu? Porque enquanto tu tá aí simplesmente brabinho, porque uma pessoa que defende os teus privilégios foi responsabilizada pelos seus atos, porque é isso, saca? Uma coisa que talvez a vida nunca te ensinou, né? E aí vamos fazer aqui a meia-culpa do chat. Às vezes os coroa do cara estão tão ferrados pelo capitalismo que nem consegue dar atenção pra uma criança e se cria umas criaturas que nem essa, com mente lavada pela internet, por chans da pior qualidade ou outras coisas, saca? Porque é isso que acontece. Essa galera tem que aprender uma coisa que esse rapaz nunca aprendeu, que é... A gente é responsável pelos nossos atos. Na infância, se a gente não aprende isso na nossa educação, a vida nos cobra. E isso que aconteceu com o monarca. Saca? O monarca tá falando merda, fazendo merda, falando merda, fazendo merda. Chegou uma hora que nem mesmo o privilégio branco, classe média dele, protegeu ele. Entendeu? E aí ele percebeu que toda aquela montanha que ele achou que tinha construída era uma montanha feita por um castelo de cartas que não aguenta um assoprão. Ele era tão imbecil que ele chegou a ponto de dizer assim, eu sou capitalista, porque eu não tenho os meios de produção. Então toma, trouxa! Saca? É bem feito. Então toma, trouxa. A gente tá te avisando. Mas tu não tem o rei na barriga, tu não acha que é o sabichão? Então toma. Tu achou que tinha feito teu pezinho de meia porque o Flow fez sucesso? Então toma. Agora tá ligado porque tu tirou da minha fonte de renda. Não, imbecil, você mesmo tirou a sua fonte de renda. No tempo que nós temos homicidas, traficantes, estupradores condenados sendo tratados como vítimas inocentes. E para completar, se homicidas, traficantes, estupradores não podem ser discriminados na abertura de uma conta, nós temos um influenciador digital que não pode ter uma conta no Twitter porque ele é investigado por falas antidemocráticas. Eu acho que nós estamos com um problema na compreensão do que é democracia. É o caso do monarca. Você tirar alguém da praça pública virtual é você mandar alguém pro ostracismo. Ora, tem que se investigar fala por fala. Não existe crime por conjunto da obra. O custo da democracia é aguentar falas por mais torpes, vias antidemocráticas que elas sejam. Mas não pode se combater a democracia de forma antidemocrática, porque senão ela acaba. Como é que eu vou desenhar o Brasil? O Brasil está se reconectando? Não, pra mim isso aqui tá virando um regime de Mussolini. Tá sendo gentil até. Aí tem uma claque, que nem esse rapaz aí que tem 15 anos. Saca? Que não entende nada da vida, nada, não sabe nada. Se largar ele sozinho, num centro de uma cidade de noite, ele se mija nas calças, na primeira pessoa que vem na direção dele. Ele se mija. Quero me drogar. Cara, tá realmente endossando essa ideologia que ele acredita, que ele defende. O monarca não é bigodista, o monarca não é nem nunca foi. Inclusive, ele falou que aquilo ele acreditava que era uma boa forma de combater o bigodismo. Você pode achar que... pior. Bigodismo, caralho, como eu sou descolado, viu? Eu tenho aqui o meu apito de cachorro pra falar pra todo mundo que eu tô naturalizando a ideologia nazi. Galera, tem vários níveis de nazi. Tem desde o inconsciente, até o parcialmente consciente, até o totalmente consciente. Eu não sei em qual estágio exatamente que o monarca tá, mas tá no meio aí. E esse aí também, né? Porque quem cola com nazi, quem defende nazi é tipo aquela, tem bico de jacaré, tem rabo de jacaré, tem cor de jacaré. O que que é? Hã? Você é incapaz. Um inepto. O Wagner diz bigodismo apenas porque ele não quer desmonetizar o vídeo falando nazi, assim como você faz, quando você xinga e censura seu áudio. Você é mau caráter. Forma do mundo, você é um imbecil, você acha que é isso. Você tem direito de ter essa opinião também. Mas não faz, cara, sério, isso é uma coisa completamente bizarra, velho, absurda. Tem muito comunista que já falou coisas tão mais escabrosas que o monarca e que não, sabe, tá aí falando, de boa. Vai ser integrado pra fazer parte do governo, sei lá, também, vai ser consultor do governo Lula. Isso pra mim é melhor ainda, cara, melhor ainda, porque isso deixou todos os reaços putos. Os Faria Limer ficaram, porque o Elias Jabbour é um cara competente e conseguiu um trampo massa. Parabéns, Elias Jabbour, hat-trick do Jabbour. O próprio Lula já elogiou o bigodista. Faz muito tempo, mas já elogiou também. O Humberto não tem nada a dizer. Quando um de vocês diz algo pelo qual vocês estão crucificando o monarca, não há de ser criticado. Cara, não faz sentido. Não faz sentido o monarca ser banido de toda a vida pública. Tipo, ele é literalmente um brasileiro que o Estado decidiu, você não pode mais falar pra pessoas. Você não tem o direito de falar pras massas. Você não tem o direito de expor as suas opiniões em praças públicas. Correta atitude. Eu nasci para ver, comunistinha de internet, defendendo o Estado burguês, perseguindo o proletariado. Você é uma farsa, Humberto,
E nem sequer sabe o que essa sua ideologia tosca defende. Inepto. Na internet, mas enfim, praças públicas, que é como as redes sociais são encaradas. Redes sociais são praças públicas. O monarca foi proibido, por uma figura de autoridade que quebra todas as leis do país, ele foi proibido de manifestar suas opiniões em praça pública. Isso não é uma democracia. Como é que você vai discordar quando o monarca fala que a gente já tá numa ditadura? Cara... Quero me drogar. Não tem como. Assim, todo esse blá 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 choroso aí dele, simplesmente ignorando o fato que fez o Xandão dar o ultimato no monarca, né? Que foi a reiteração dele do discurso contra aquilo que tá no olho do furacão da investigação do momento, que é o 8 de janeiro, né? Mas isso não convém aqui pro nosso reacinho infanto-juvenil falar, né? Ora, tem que se investigar fala por fala. Não existe crime por conjunto da obra. Isso ser minimamente aceitável numa democracia, num país livre. Uma pessoa deu uma opinião que essa autoridade considerou um absurdo, e aí, tipo, não, a partir de agora você não pode mais dar opinião nenhuma em nenhuma praça pública, que ninguém mais pode te ouvir. Isso é... Cara, tá ligado que não foi por isso, né, gente? Você sabe, né? Esse lance da opinião aí foi o que fez ele rodar do YouTube. Porque pegou tão mal até pro YouTube que o próprio YouTube deu um gancho nele, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. O Reacinho aqui tá mais preocupado em defender o monarca. Uma ditadura. Nessa última censura que eu tive do Estado, o Xandão mandou bloquear todas as minhas redes sociais do Brasil inteiro. Seja Telegram, YouTube, TikTok, Discord, tudo foi pro saco. Eu sei que algumas pessoas podem acabar falando, não, mas veja bem, não foi por causa das falas idiotas do monarca que ele foi banido das redes sociais. Ah, lembrou, botou na edição, né? Vamos lá, vai. Foi porque ele cometeu o terrível crime de questionar a nossa democracia. Ele questionou as urnas, ele compartilhou... Ele não questionou, tá? O imbecil, ele mentiu, uma mentira perigosa, com consequências concretas que estão inclusive sendo investigadas. Tem mais de 1000 bonecos que foi preso por causa dessa merda. Você está dando muito crédito para o monarca, para quem já disse que o cara é incompetente, hein? Novamente, o cara pede a revolta da classe trabalhadora contra o Estado burguês, mas quando a população se revolta, ele diz que foram atos antidemocráticos e que o Estado burguês está correto em usar a coerção contra o povo. Parabéns, monarca, você bugou a cabecinha dos comunistinhas de internet. O monarca tá no lucro, ele podia estar mexendo em droga. Camarada. Ele deu fake news, compartilhou mentiras, ele falou da live do argentino, que espalhava mentiras sobre as nossas urnas perfeitas e inquestionáveis. Olha, eu nem vou falar do tanto de fake news que os maiores detratores do monarca compartilham todo santo dia. Bom, o novo sistema de checagem do Twitter tá aí pra demonstrar que essa galerinha não cansa de mentir nas suas redes sociais, que também atingem milhões de pessoas. E eu também nem vou ficar batendo na tecla de que ainda é absurdo você pensar que a gente vive numa democracia onde um cidadão não tem o direito de questionar a confiabilidade do seu sistema. Questionar não é a mesma coisa que mentir, entendeu? Não dá, você fica reiterando, porque assim, tudo que o monarca falou, ele já tinha se desmentido, e ele já tinha sido avisado, entendeu? Então assim, ele teve muita colher de chá, né? Teve muito arrego, ele teve muita passação de pano pra ele. Ela se atém ao argumento de que há um risco alguém maior, a democracia. Isso justificaria decisões incomuns? Olha, esse é um pressuposto, sem dúvida alguma, respeitável, não é? Mas a gente precisa entender, eu tenho para mim a seguinte convicção: se nós estamos diante de um risco democrático a partir da liberdade de expressão, ela precisa ser contida de forma às vezes abrupta ou de forma às vezes sensória, em nome de nós mantermos a nossa democracia, me parece que a gente precisa pensar que tipo de democracia a gente quer manter. Porque nós não vamos ter como consequência uma democracia flexível, né? É preciso se fazer essa conta, né, de até que ponto que sufocar a liberdade de expressão vale para manter a democracia, porque não existe democracia sem liberdade de expressão. Então é o tal do abraço do urso, né, que você aperta demais e sufoca todo mundo. Se nós eliminarmos, afastarmos as garantias individuais nas circunstâncias em que a democracia está em perigo, talvez nós fiquemos com uma democracia sem garantias individuais, o que significa ausência de democracia. Então esse tipo de contingência, esse tipo de balanceamento a respeito desses valores precisa ser feito. Eu acredito que é óbvio que a gente precisa levar em conta a democracia na hora de tomar-se uma decisão judicial, mas precisamos também levar em conta o que estamos fazendo para o futuro com a liberdade de expressão. Não existe democracia com a voz única. A voz única é absolutamente incompatível com qualquer valor democrático. Tema eleitoral. Eu definitivamente não acho que é uma atitude democrática. Proibir os... Pois é isso, né? Aí o parâmetro do imbecil aqui, porque assim, eu não gosto de ficar adjetivando, mas esse cara tem que chamar, é imbecil. É a checagem do Twitter. É a checagem do Twitter, entendeu? Duelão mosca, entendeu? Né? O inepto completo que tá agora lá medindo pau com o Zuckerberg. Aliás, isso é perfeito. Você já para pra pensar, gente? Você já para pra pensar? O que são esses bilionários? Olha o Zuckerberg. O Zuckerberg era um playboy que criou um site pra ficar dando nota pras minas. Quer dizer, um bagulho sexista pra caralho. Vocês acham que o quê? Que o grupo Meta é o quê? Entendeu? Olha o que é o Elon Musk. Um herdeirinho mimado que comprou o Twitter pra ser o centro das atenções na sua própria rede social. É isso, gente. Cidadão de questionar a confiabilidade da sua urna. Mas a gente pode ainda conceder esses pontos e questionar uma outra grande hipocrisia. Porque duvidar da segurança da urna eletrônica e suspeitar da possibilidade de uma fraude é considerado um discurso Porque ele nunca suspeitou, ele afirmou peremptoriamente. Ele afirmou reiteradas vezes
E aquela coisa, quando você afirma, tipo, não tô nada, tá dizendo isso, não me cá. A justiça pode chegar, alguém pode provocar a justiça e dizer, tá, então agora você falou isso, tá, então prova aí. Ah, mas eu não tenho como provar, então te f***. Desculpa, tá? É isso, tá? Democrático, passível de censura, mas questionar a legitimidade de um processo de impeachment que está previsto na nossa Constituição, chamar esse processo, que sim, faz parte da nossa democracia, de golpe, não é uma conduta antidemocrática. Por que a gente pode falar que... Bom, porque você consegue provar que foi golpe. Entendeu? Se alguém provocar a justiça e dizer, não, por que foi golpe? Aí você vai dizer de várias formas. Por exemplo, foi feita uma gambiarra onde se transformou lei de responsabilidade em crime de responsabilidade. Não é a mesma coisa. Foi criada uma excepcionalidade para criar um casuísmo jurídico da pedalada que não serviu para ninguém antes e nem serviu para ninguém depois. O crime, para ser de responsabilidade, tem que ser passível de apontamento de dolo ou de culpa. Em ambos os não é possível ser apontada a Dilma, porque ela não produziu dolo. Ao contrário, a tal pedalada foi para adiantamento de recursos para o cumprimento de programas sociais, dentre outras coisas, tá? Não houve impacto financeiro negativo. E segundo, não há como apontar culpa, uma vez que essa decisão é uma decisão técnica, baseada em parecer técnico que recomendava a assinatura da presidente. Você quer mais? Ah, então foi golpe? Aqui os petistas vão ficar bravos. Para ter sido golpe, teria as instâncias que a democracia e que a república apontam para um processo de impeachment não poderiam ter sido respeitadas, não teriam sido respeitadas. E elas foram. Né? Você teve direito de defesa, passou pelo Congresso, teve o julgamento no Senado, presidido por um ministro do Supremo. Então, golpe não foi. Mas tenha professor de direito explicando por que, embora o processo seja político, a admissão do processo tem que ter uma conotação jurídica, porque senão há uma deturpação da nossa Constituição, já que nós não somos um parlamentarismo. Porque governo ruim não é motivo para impeachment. É por isso que ninguém provoca a justiça para questionar a tese do golpe, porque se provocar, a pessoa perde. Ah, mas o STF nunca julgou o mérito, nunca foi provocado a julgar o mérito do impeachment. O mais próximo disso foi a absolução da Dilma, que sequer perdeu seus direitos políticos. O que o STF fez na questão do golpe foi, tá? Presta atenção, foi julgar o rito. O rito. Ou seja, se o procedimento que a Câmara utilizou, o passo a passo, se estava de acordo com a Constituição, não o mérito. Isso nunca foi avaliado pela Câmara. Consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União e editar decretos de crédito suplementar sem a autorização do Congresso Nacional, previstas no artigo 85, inciso 6, e artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal, bem como no artigo 10, itens 4, 6 e 7, e artigo 11, itens 2 e 3, da Lei número 1089, de 10 de abril de 1950. Foram 61 votos a favor, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Do ponto de vista jurídico, o devido processo legal e as garantias constitucionais foram respeitadas pelo Congresso Nacional na condução do processo. Ou seja, por definição, não é possível classificar o impeachment sofrido por Dilma como um golpe. Essa palavra, golpe, foi utilizada como uma forma de exaltar um movimento político, uma ideia. O que aconteceu na realidade é que toda a condução desse trâmite jurídico está previsto sim dentro da Constituição. O conceito-chave para entender isso é que na democracia brasileira o que determina a legalidade de um impeachment é a análise de peritos e posteriormente a votação do Senado. Ou seja, independente se eu ou você acharmos que a Dilma não cometeu os crimes de responsabilidade, levando em consideração a interpretação da Constituição, a palavra final é dos senadores, eles que realizam essa interpretação. Portanto, como eles aceitaram o impeachment da Dilma, este é legítimo por definição dentro da Constituição brasileira. É fato que outros governantes e líderes políticos cometeram os chamados crimes de responsabilidade e que Dilma acabou sendo perseguida por conta de outros fatores que têm caráter partidário. Contudo, não é porque o criminoso culpado foi inocentado que todos os outros culpados também devem ser inocentados. Dentro da configuração da democracia brasileira, concordando com ela ou não, o que Dilma fez não é cabível como uma atitude de presidente, segundo a própria Constituição Federal. Referente ao golpe, é importante perceber a força que essa palavra tem e tomar cuidado com seu uso. Com certeza, Dilma foi vítima de um processo de articulação política, porém, ele é democrático segundo a Constituição brasileira, situação completamente diferente dos golpes vividos em 1889 e 1964, por exemplo. Impeachment é golpe sem que esse seja considerado um discurso antidemocrático, uma vez que o impeachment é um sistema que já está previsto na nossa democracia. E se você ainda acha que não, mas essa é uma comparação forçada, é muito diferente você questionar a legitimidade do impeachment de questionar a legitimidade do processo eleitoral em si. Bom, a Globo já questionou a legitimidade do nosso processo eleitoral. Esse homem aqui diz que por 2 milhões de reais elege quem ele quiser. Nossa, cara, olha só o Zeca Camargo bem novinho, cara. Você tem maior cara de anos 90, hein? O que ele fez aí, hein? Ele achou uma reportagem da época da implantação das urnas? Ele tá falando de um sistema eleitoral do passado, é isso? Não é possível. Já fez matérias sobre a baixa confiabilidade das nossas urnas. As urnas eletrônicas foram monitoradas e o que se viu é que o sinal amarelo está aceso. Nenhuma urna eletrônica deixa de ser vulnerável, é isso? É isso, Cecília. Já fez matérias sobre possíveis... Por que ele cortou rápido ali naquela matériazinha que saiu ali naquele programinha da Globo News ali? Porque eu nunca vi isso, né? Na mídia mainstream, né? TV aberta, assim, algum programa com um mínimo de credibilidade nos últimos, sei lá, 20 anos, vai?
Se você ligar na Jovem Pan, se você ligar assim, na Record, até mesmo na SBT, seria fácil de encontrar, né? Não que a Globo não minta bastante também, mente para um caralho, mas tem um pouquinho mais de método para não fazer essas barbeiragens aí, né? Indícios de fraudes em eleições passadas. Até onde eu sei, a emissora nunca foi derrubada. Mas o que acontece é que, olha só, possível, né? Não é possível auditar. Primeiro que tudo isso aí foi escrutinado num processo que nenhum dos bolsominions, nenhum imbecil que nem o Monark foi lá ver, né? Sempre nessas eleições, todas essas acusações são levadas a escrutínio, tá? Numa grande demonstração da justiça eleitoral, onde sempre ninguém consegue invadir urna eletrônica nenhuma por um motivo muito simples, né? Elas não têm conexão com a internet. Então se você não plugar um troço ali, se desmontar a KKK, se plugar um troço, você não consegue. É simples assim, entendeu? Por isso que esses caras, eles têm que ser calados. Eles têm que ser calados. Esse tipo de videozinho, que nem desse canal Tragicômica, desse eles têm que ser banidos mesmo. Tem que ser banidos mesmo, entendeu? Eu não vou esperar que a justiça burguesa faça isso, porque isso a justiça burguesa nunca faz. Ela deixa se criar criaturas que nem o Monark, entendeu? O Monark sempre foi defendido pela justiça burguesa, entendeu? Só rodou, né? E ainda não rodou, que nem tinha que ter rodado, né? Porque passou do ponto. Mas tem vários outros seguidores que nem esse moleque aqui. Olha só, pessoal, são exatos 1h30 da manhã. Estava eu passeando pelo Twitter quando me deparo com uma informação postada pelo Quintaim. Um professor de Santa Catarina foi preso no domingo à noite. Isso mesmo, um professor preso no domingo à noite, amando de Alexandre de Moraes. E o que esse professor fez? No sábado ele fez uma live convocando as pessoas para o dia 7 de setembro e parece que ele tem relações com o Zé do Trovão, por exemplo, e alguns investigados nesse novo inquérito do dia 7 de setembro. Até os agentes penitenciários acharam atípica a atuação de Alexandre de Moraes, falaram que nunca viram isso e nunca receberam um preso a mando do Supremo Tribunal Federal. Eles disseram o seguinte: é uma situação atípica. Nunca tivemos um preso a mando do STF, diz os agentes. O advogado Silvano Williams, que defende o detido, divulgou o fato em suas redes sociais, informou que ainda não tem conhecimento do teor do inquérito. Nem nós temos, doutor, isso porque nós somos do inquérito de junho do ano passado. A gente só teve acesso quando ele tornou público. O pessoal que faz parte do inquérito das fake news até hoje, que é o inquérito de 2019, não sabem por que estão naquele inquérito. E disse que a prisão é meramente pessoal porque o professor é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes está se mostrando muito maior e melhor que Mao Tse Tung. A pessoa fala num dia e em menos de 24 horas está preso. Estranho é a PF obedecer esse tipo de coisa. Uma prisão num domingo à noite por opinião em rede social. Eu deixo com vocês os comentários. Roubada por causa disso. Até onde eu sei, os jornalistas envolvidos não foram proibidos de continuar atuando, de continuar compartilhando as suas opiniões em praças públicas. Então, eu reafirmo, não existe nenhum argumento razoável que justifique... Não, cara, existe pra caralho. Você que é burro demais pra entender, entendeu? É aquilo, né? Você sofre do famoso fenômeno Dunning-Kruger, que eu gosto de resumir assim: você é burro demais pra compreender a própria burrice, entendeu? É disso que você sofre, entendeu? Burrice excessiva. Isso é tudo burrice. A perseguição que está sendo feita ao monarca nesse país. Sim, quem passa pano pra isso tá passando pano pra censura, pra perseguição política e ideológica. Quem passa pano pra isso... Não, cara, é só você que é burro, sim, cara, entendeu? Você que é burro demais. Está endossando atitudes, ações ditatoriais. Quem passa pano pra isso não se importa em viver numa ditadura, contanto que essa ditadura seja pesada contra o lado que você não gosta, que você não concorda, e leve camarada com o lado que você apoia. A sua aversão ao monarca ou ao discurso dele não deveria jamais ser motivo pra você lavar as suas mãos sobre tudo que está sendo feito contra o cara. Eu acho que não tem que lavar as mãos não contra essa gente, tá? Só o departamento jurídico não me permite dizer o que tinha que fazer com essa gente, mas não é pra ficar neutro não, tá? Caras que nem o Monark, que nem esse moleque aí, acho que a gente tinha que ter outro tipo de atitude, saca? Eu acho que é isso. Só que aí que tá, a gente não usa a palavra extrema porque parece que aí a gente é extremado, e não necessariamente. Eu, por exemplo, sou um cara totalmente da paz. Entendi. Porque se você faz isso, você tá dando razão pro cara. E você é só mais um proto-ditadorzinho de que acha que democracia é quando só você pode falar o que você quer. Quando só o seu lado tem liberdade pra se expressar. Mesmo que das formas mais absurdas, cruéis, violentas e antidemocráticas, como a gente viu nesse vídeo. Porque eu sei muito bem que você que tá batendo palma pra censura do Monark não acha que o Jabor também deveria ser censurado, que o Jones Manuel também deveria ser censurado, que a Globo deveria pagar por todas as matérias que fez, o próprio Lula. Então, mais uma vez, a gente percebe que o problema não é o que foi dito. Não, o problema é a sua burrice. O problema é simples, é a sua burrice. Você entendeu? Você tá comparando coisas diferentes achando que dá pra comparar. Você é burro. Você é mais que burro, você é mal intencionado. Você é burro, mal intencionado, teve a mente lavada e hoje é um resto de ser humano. É um subproduto de um ser humano. Entendeu? É algo que hoje faz peso na Terra. Entendeu? Faz peso para a humanidade. E pior, atrai outros seres humanos pro buraco que você se meteu. É uma criatura perigosa que sequer devia estar caminhando por aí. Beleza? Só que aí que tá, a gente não usa a palavra extrema porque parece que aí a gente é extremado, e não necessariamente. Eu, por exemplo, sou um cara totalmente da paz. Entendi. Olha, fiquei mesmo. Hoje foi um dos dias, fazia tempo que eu não coringava desse jeito. Sabe que eu sou professor, cara? Eu lido com um moleque da idade desse ranhento aí todo dia. E não tem problema nenhum ser moleque, eu já fui também. Aliás, porra, tempo bom. O problema é ser imbecil desse jeito. É ser imbecil, entendeu? Olha o que se transforma. Não sei se tem volta depois desse nível de imbecilização, entendeu? Não tem. É por isso que eu digo, tem que dar razão pro Elias e pro Jones. Tem que dar razão. Tem que dar razão pra João Carvalho quando diz que tem que e até virar catavento aquela porra que eles gostam de ostentar. Saca? É isso. Não tem outra coisa a fazer com esse tipo de gente. Isso aí deu perda total, deu PT. Já era, não tem mais salvação, entendeu?
É isso, né? Só que aí que tá, a gente não usa a palavra extrema porque parece que aí a gente é extremado, e não necessariamente. Eu, por exemplo, sou um cara totalmente da paz. Entendi. É por isso que eu digo, tem que dar razão pro Elias e pro Jones. Agora, criticar em maneira abstrata violência, sim, gente, eu defendo violência, viu? Fica aí informado que numa revolução tem violência. Criticar repressão em abstrato, não, eu também defendo a repressão. Acho que a contra-revolução É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo quem morre é pobre com a pena de morte. Tipo, hoje o Garfatinha, a audiência que tem, também quem participou dessa rodada toda de podcast. A galera também ajudou, ele construiu já conversou com os caras, entendeu? É que eu, sinceramente, por mais oposto... Humberto bastante lúcido, bastante tranquilo aí, ó. Porque esse tipo, claro que o pessoal que mandou a mensagem lá ainda achou que foi eu, né? O Vilela tá fazendo o papel dele. Mas é justamente nesse tipo de vídeo que o cara cava uma cova, né? Um espectro que eu acho que a pessoa pensa de mim, eu nunca vejo como inimigo. A palavra inimigo eu acho muito forte. Entendeu? Cara, meus inimigos é a burguesia, velho. Nem tu, nem Petri, nem Monar, ninguém é burguês. Pô, muito bom, cara. Saiu bem dessa casca de banana, que isso é feito pra esquerda escorregar, tá ligado? Porque o que os caras querem no corte? Os caras querem um corte do Humberto falando assim, não, vocês são tudo fascista, vocês, ANCAP, de direita aí, ó, você que se vê de direita, você é um fascista, meu inimigo. Eles querem isso, tá ligado? Os caras querem essa casca de banana, tá? Eles querem porque daí, o cara, a mina, a pessoa que tá lá vendo o corte, e é trabalhador. Não tem bilionário, né? O público do Vilela é tudo burguês, bilionário. Não, pô, é trabalhador. Quando eles se eles vêem uma resposta assim do Humberto, vocês são de direita, vocês são meus inimigos. Então não me interessa pra vocês, eu vou ver o MBL, né?